Fala, fiel torcida! Aqui é o seu canal Notícias do Timão, e hoje a gente vai falar de uma bomba que pode mudar tudo no nosso querido Corinthians. Mas antes de mergulharmos nessa notícia, já sabe, né? Se inscreve no canal e deixe o seu like. É a sua força que nos motiva a trazer sempre as novidades quentinhas do nosso timão. Olha, a situação do Corinthians não é fácil. A equipe está enfrentando altos e baixos na tabela do Campeonato Brasileiro. Recentemente, a Fiel viu momentos de brilho, mas também de muita frustração. Os últimos jogos foram um verdadeiro teste de fé, e a torcida não aguenta mais tanta montanha-russa emocional. Cada partida é uma nova esperança, mas também uma nova decepção. A pressão é imensa, e o clima no Parque São Jorge está tenso. Todos esperam uma virada, mas será que ela vai chegar? E agora, o que está rolando nos bastidores? Uma notícia bombástica acaba de surgir e está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. O gigante do e-commerce, AliExpress, está supostamente interessado em comprar o nosso Corinthians. Isso mesmo! Uma oferta bilionária está na mesa, e a possibilidade de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, está mais perto do que nunca. O que isso pode significar para nossa equipe? As especulações estão a mil. A torcida está dividida. Tem gente que vê isso como uma chance de ouro para a modernização do clube, com investimentos que podem trazer jogadores de peso e, quem sabe, até títulos importantes. Mas tem também a galera que fica com o pé atrás. Afinal, o Corinthians é muito mais do que um nome ou um patrimônio, é uma paixão, uma história que atravessa gerações. E será que a AliExpress realmente entende o que é ser Corinthians? Será que vai respeitar a nossa tradição e a nossa identidade? E o que a gente sabe é que essa oferta não é só uma questão de grana. É uma reviravolta no futebol brasileiro. A possibilidade de um investimento estrangeiro em um dos maiores clubes do país é algo que pode mudar a dinâmica do futebol nacional. Imagina só, o Timão sendo gerido por um conglomerado internacional. Isso poderia atrair novos torcedores, mas também poderia gerar descontentamento entre os que acreditam que a alma do clube está em suas raízes. A Fiel, como sempre, vai ter voz nessa história. E é isso que importa. Você, torcedor, o que acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Você é a favor ou contra a venda do Corinthians para a AliExpress? A gente quer ouvir a sua opinião. Esse tipo de movimentação sempre gera polêmica. O que pode ser um sonho para uns, pode ser um pesadelo para outros. O Corinthians tem uma torcida apaixonada, e a emoção que envolve cada decisão é palpável. A história do nosso clube é feita de lutas e conquistas, e cada torcedor carrega essa responsabilidade no coração. Então, a pergunta que fica é: estamos prontos para essa mudança radical? A expectativa é grande e o clima está pegando fogo. Como será que isso tudo vai se desenrolar? O que vem pela frente para o Timão? Vamos acompanhar cada passo dessa história e, claro, não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. E a gente ainda tem muito mais para comentar sobre essa questão. O futuro do nosso Corinthians está em jogo, e nas próximas partes desse vídeo, vamos explorar tudo o que pode acontecer. Então, não sai daí, porque o melhor ainda está por vir. A situação do Corinthians é um verdadeiro drama. A fiel torcida vive momentos de expectativa e apreensão. O Timão atravessa um período desafiador, lutando para se manter competitivo nas competições. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa uma posição que deixa a torcida com o coração na mão. A cada rodada, a pressão aumenta. A luta contra o rebaixamento é uma realidade que ninguém quer encarar, mas está ali, à espreita. Os últimos jogos foram de altos e baixos, com vitórias que trouxeram esperança e derrotas que deixaram cicatrizes. É um jogo de emoções intensas, típico da vida corintiana. E não para por aí. A Copa do Brasil e a Libertadores são competições que trazem um misto de esperança e pressão. O Corinthians precisa mostrar força e garra, características que sempre foram a marca registrada da equipe. A fiel torcida espera que o time encontre o caminho das vitórias. O elenco, embora talentoso, enfrenta lesões e desfalques que complicam ainda mais a situação. O clima é de tensão,
com cada jogo sendo uma batalha decisiva. Os torcedores já fazem suas contas, pensando no que é preciso para garantir a permanência na elite do futebol nacional. Esses desafios, somados à pressão por resultados, intensificam a ansiedade em torno do futuro do clube. E é nesse cenário que surge a notícia bombástica da oferta da AliExpress. A possibilidade de venda do Corinthians para uma gigante do comércio eletrônico gera um turbilhão de emoções e especulações. A torcida se pergunta: o que realmente está em jogo? Como essa negociação poderia afetar a identidade do clube? O amor da Fiel pelo Timão é inegável, mas o temor de perder a essência do clube também é palpável. Os dias têm sido de muito movimento nos bastidores. Enquanto a diretoria tenta se concentrar nas partidas, a possibilidade de uma venda bilionária paira no ar como uma sombra. O que seria essa transação para a história do Corinthians? A tradição do clube é valiosa, mas o que vem a seguir? Se a oferta for aceita, quais serão as prioridades da nova gestão? O que a Fiel pode esperar em termos de investimento em jogadores e infraestrutura? E as reações da torcida variam. Há quem veja a oferta como uma oportunidade de crescimento e modernização. Por outro lado, existem aqueles que sentem um frio na barriga, temendo que a essência corintiana se perca em meio ao capitalismo desenfreado. O que é ser corintiano? É mais do que torcer por vitórias. É um sentimento, uma conexão profunda com a história e a cultura do clube. A dúvida paira no ar: vender o Timão seria a solução ou o começo de uma nova era de incertezas? A cada dia que passa, a expectativa aumenta. A Fiel quer respostas. Os jogos se aproximam, e com eles, a pressão por resultados. O time precisa de apoio e motivação, mas também de um futuro claro. A pergunta que fica é: o que o Corinthians realmente precisa neste momento? Uma nova gestão pode trazer investimentos, mas a essência do clube deve ser preservada. A torcida quer saber: como o Timão pode se reinventar sem perder sua identidade? Este é um momento crucial para o Corinthians. A balança pende entre esperança e desconfiança. O futuro é incerto, mas a paixão da Fiel é inabalável. E você, torcedor? O que pensa sobre essa possível venda? Seria uma boa estratégia ou um risco desnecessário? Deixe sua opinião nos comentários. O que a Fiel espera para o Timão nos próximos meses? A notícia que abalou os bastidores do futebol brasileiro chegou com força. A AliExpress, gigante do comércio eletrônico, estaria disposta a desembolsar uma quantia bilionária para adquirir o nosso amado Corinthians. Isso mesmo, torcedor! O que seria uma simples especulação tomou proporções gigantescas, e agora todos estão se perguntando: o que isso pode significar para o futuro do Timão? Primeiro, vamos analisar essa oferta bombástica. A AliExpress não é qualquer empresa. Com um poder financeiro colossal, a aquisição do Corinthians poderia abrir portas inimagináveis. Imagine só, Fiel! Novos investimentos, contratações de peso e até o fortalecimento da marca Corinthians no exterior. Isso poderia levar o clube a novos patamares, tanto dentro quanto fora de campo. No entanto, essa situação traz à tona um dilema: até que ponto a identidade do Corinthians seria preservada? A história do Timão é rica e cheia de glórias, mas também de desafios. O Corinthians sempre foi um clube de tradição, enraizado na cultura paulista e brasileira. A fiel torcida não é apenas um número, são milhões de apaixonados que respiram Corinthians todos os dias. E a pergunta que não quer calar é: o que acontece com essa paixão se o clube for vendido para uma empresa estrangeira? Os impactos disso seriam profundos. A torcida, que sempre teve um papel ativo nas decisões do clube, poderia se sentir afastada. Afinal, como ficaria a voz da Fiel em meio a interesses comerciais? O que seria do amor pelo Corinthians se tudo se tornasse uma questão de lucro? Esses são pontos que geram um verdadeiro drama. E a Fiel, como sempre, está atenta a cada movimento. Mas não para por aí. A questão não é apenas sobre dinheiro. A oferta da AliExpress pode ser vista como uma oportunidade, mas também como uma ameaça. O Corinthians, que já enfrentou crises financeiras, poderia finalmente ter o respaldo que tanto precisa.
No entanto, a torcida tem toda a razão de estar cética. O que se espera de uma empresa que não vive e não sente a paixão do torcedor? O que poderá ser feito, por exemplo, para manter a essência do clube em meio a tanta mudança? E aí, fiel, o que vocês acham? Estão animados com a possibilidade de uma nova era ou preferem manter o Corinthians como ele sempre foi? Seria essa uma chance de transformação ou uma receita para a perda da identidade? Agora, vamos imaginar os cenários que podem se desenrolar. Se a negociação avançar, o que será dos jogadores que já estão no elenco? Poderíamos ver um influxo de estrelas internacionais, mas isso não vem sem suas complicações. Jogadores de qualidade são sempre bem-vindos, mas e a base do clube? E aqueles que cresceram na nossa casa, representando a alma corintiana? A história do Timão é feita de garotos que sonham em vestir essa camisa e dar tudo em campo. Como ficariam eles em um clube que pode se tornar um mero produto de prateleira? A possibilidade de um novo patrocinador também levanta questões sobre a gestão do clube. A torcida sempre foi parte fundamental nas decisões do Corinthians. Um novo dono traria novos ares, certamente, mas será que isso se traduziria em respeito pela história? Ou poderíamos ver um Corinthians transformado em uma marca de consumo, distante de suas raízes? Enquanto isso, a expectativa cresce entre os torcedores. A cada dia, novas informações surgem, e a ansiedade só aumenta. O futuro do Corinthians está em jogo, e a Fiel não vai deixar de lado essas questões. O que será que está por vir? Fiquem ligados, porque a história do Timão está longe de acabar. A cada capítulo, uma nova reviravolta, uma nova emoção. E você, torcedor, o que pensa sobre isso tudo? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. O que você espera dessa possível mudança? O Corinthians deve seguir seu caminho ou buscar novos horizontes? A Fiel, prepare-se. O assunto de agora é quente e promete agitar as arquibancadas. Antes de tudo, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui a emoção nunca acaba. Vamos juntos entender o que está rolando nos bastidores do Timão. O Corinthians está numa fase delicada. O time enfrenta desafios na tabela do Campeonato Brasileiro, e a pressão só aumenta. A torcida clama por resultados, enquanto os adversários estão cada vez mais afiados. Neste cenário tenso, a especulação sobre a venda do clube para a AliExpress vem como um furacão. O que será que isso pode significar para a nossa história? O Timão, que é muito mais que um clube, pode estar à beira de uma transformação profunda. A bomba que caiu sobre a Fiel é essa: a AliExpress está disposta a desembolsar bilhões para adquirir o Corinthians. Isso mesmo! Bilhões! A proposta é tentadora, mas vem acompanhada de uma série de questionamentos. O que vai acontecer com a nossa identidade? E a paixão que temos pelo clube? Como ficará a relação com a torcida? Essas não são perguntas para se ignorar. O sentimento de pertencimento, a mística da Fiel, tudo isso pode ser afetado. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Vamos explorar as consequências desse rumor. Imagine um Corinthians com um aporte financeiro gigantesco. Poderíamos ter contratações de peso, um elenco mais competitivo e, quem sabe, até voltar a brigar por títulos importantes. Por outro lado, a pergunta que não quer calar: o clube ainda será o mesmo? A nossa história, nossas tradições, tudo isso pode ser colocado em xeque. Será que a Fiel aceita uma mudança tão drástica? Ou será que a esperança de dias melhores pode nos fazer abrir mão de algo tão precioso? O que você pensa sobre isso, torcedor? Comenta aqui embaixo. Mas a situação se torna ainda mais dramática. A torcida começou a se dividir entre aqueles que veem a proposta da AliExpress como uma luz no fim do túnel e aqueles que temem pela essência do Corinthians. É um dilema que ecoa nas arquibancadas: dinheiro versus tradição. E no meio dessa tempestade, surgem vozes de descontentamento. Muitos acreditam que a venda poderia desvirtuar o que o clube representa. E não é para menos. O Timão é sinônimo de garra, de luta, de amor pelo futebol. Como ficaríamos se tudo isso se perdesse? A incerteza paira no ar.
A cada dia que passa, mais rumores surgem. A AliExpress está realmente interessada? Ou tudo não passa de uma estratégia para desestabilizar o Corinthians? A Fiel está atenta e não deixa passar nada. Nas redes sociais, as opiniões se multiplicam. Enquanto alguns sonham com um futuro próspero e cheio de conquistas, outros se agarram à ideia de manter a nossa história intacta. O que será que o futuro nos reserva? O clima está tenso, e a emoção está à flor da pele. A cada nova informação, a expectativa cresce. Poderíamos viver uma nova era ou ver o fim de uma era gloriosa. A torcida, apaixonada e fiel, não consegue ficar indiferente. O que está em jogo vai além de números e propostas. Estamos falando de uma relação que vai de pai para filho, que atravessa gerações. E agora, Fiel? O que vocês acham dessa situação? Está na hora de dar um passo em direção a um futuro promissor ou devemos preservar o que temos? Deixe sua opinião aqui. O que será que nos espera nos próximos capítulos dessa história? O Corinthians vai ser vendido ou a Fiel vai se manter firme e forte? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos.